É um prazer de estar aqui com vocês, em especial para refletirmos um pouco hoje sobre as emoções, que é um tema que muito me agrada, porque ao mesmo tempo que as emoções, elas são a nascente das nossas maiores realizações, dos nossos maiores planos e da nossa plenitude, ela também é a fonte dos maiores desastres, das guerras, dos grandes crimes e das grandes tragédias. Então, pensarmos um pouco sobre as emoções é um tema bastante desafiador e hoje nós pretendemos refletir um pouco sobre a raiva, sobre a tristeza, sobre o medo e sobre a alegria. Mas a alegria em especial a gente deixa um pouco, se não sobrar tempo não há importância, porque o pior é a gente falar de raiva, de tristeza, de medo, lidar com essas questões no nosso dia a dia. Então nós optamos por, ao invés de deixar um tempo de palestra e depois abrir para perguntas, vocês fazerem perguntas se acharem oportuno no meio do caminho, de levantar o braço e de perguntar. Vocês são mais para os introvertidos ou para os extrovertidos? De medo de fazer perguntas, sim. Faz meio a meio, mas consegue levantar o braço. Deixa eu ver se todo mundo consegue para fazer perguntas. Consegue. Se não conseguir, tipo, tinha uma pergunta que eu queria fazer, aí você está com medo. E a gente já aproveita essa situação para fazer uma análise do orgulho, tal, e refletir sobre isso. Se não conseguir fazer as perguntas porque não teve tempo, talvez tenha um pouco de raiva, porque uma perguntou 3 coisas, a gente aproveita essa experiência para analisar. Porque, de fato, essas emoções elas fazem parte do nosso dia a dia e aprender a lidar com elas tem muito a ver com viver a doutrina espírita. A gente às vezes se confunde como se a vivência da doutrina tivesse a ver com conceitos, como se eu tivesse que saber sobre perispírito, sobre reencarnação, sobre os mundos habitados, e isso me caracteriza como espírita. Mas Allan Kardec fala diferente, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, reconhece-se porque depois que nós conhecemos a doutrina espírita, isso tem um impacto direto na nossa vida. Você conduzia a vida de um jeito, aí de repente você começa a pensar que tudo que você fizer agora vai ter uma repercussão na vida futura. Opa! Aí agora a gente começa a pensar um pouco mais antes de agir. Você então reclamava da vida, dos problemas que tinha. E aí quando você entende sobre a lei de causa e efeito, você é obrigado a pensar que tudo que você vive hoje é consequência das suas escolhas, seja nessa encarnação ou na encarnação passada. Então a gente reclama um pouco menos. E aí a gente começa a ter uma mudança diferente por compreendermos a doutrina espírita. Então ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más tendências. Ele não diz reconhece o verdadeiro espírita porque tem domínio do livro dos espíritos, do livro dos médiuns e porque faz palestras sobre o evangelho. Não diz reconhece o verdadeiro espírita porque frequenta o centro espírita há 20 anos. Não diz reconhece o verdadeiro espírita porque ele formou-se no ESD. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que fazem domar as más tendências. Então veja que a proposta ela é muito mais para dentro. A gente tem que estar muito mais conectado a quais são as minhas questões, quais são os meus problemas e o meu percurso de transformação moral pela via do esclarecimento e do desenvolvimento da consciência. E eu adoro essa colocação, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que fazem domar as más tendências, porque já nos coloca num lugar bem específico que vai ser importante para pensarmos melhor sobre as nossas emoções. Então, primeiro deixa só explicar o porquê que reflete nas emoções e daí voltamos para esse lugar específico. Quando dizemos do repensar as emoções, é porque nós já sabemos de antemão que as emoções elas são a nascente dos nossos maiores realizações e dos nossos maiores conflitos. É por esta via das emoções que se faz a paz ou que se faz a guerra. Então nós já superamos a perspectiva de que o equilíbrio ou o desenvolvimento espiritual se dá pela anulação das emoções. Não ter raiva, não ter medo, não ter tristeza, porque se ela é a fonte dos nossos grandes desenvolvimentos morais, se em algum momento você não tiver raiva, não tiver medo, não tiver tristeza, você também, então, não vai cometer nenhum crime, não vai fazer a guerra, mas também não vai ter o potencial para as grandes realizações. E este é o momento que nós nos encontramos,
de uma sociedade medíocre, aonde se esforça para não cometer grandes crimes, mas não consegue fazer a menor diferença onde está inserido. Porque este mesmo potencial que me faz matar é a mesma energia que me faz amar. E neste sentido, quando nós tentamos anular este potencial para não cometer nenhum erro, nós também anulamos para não fazer nenhum bem significativo e vivemos a nossa vida medíocre. Eu acredito que não tem ninguém aqui que tenha matado 2 pessoas nessa semana que passou. Alguém matou 2 semanas? Não. Mas também não fizemos diferença significativa na vida de 1 ou 2 pessoas na semana que passou, porque conseguimos nos instituir numa vida medíocre. Vivemos, estudamos, trabalhamos, pagamos as contas para viver um pouco mais, para pagar as contas, e aí às vezes a gente inclui um centro espírita aí no meio do caminho, né, para dar um sentido, para se ocupar com algumas coisas, mas a grande maioria de nós vive uma vida medíocre, no sentido de que, como nós ainda não nos aprofundamos em nós mesmos, como nós não entramos em contato com o nosso mundo profundo, a gente não consegue ser a criatura das grandes realizações. Então eu estava dizendo para vocês que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem domar as más tendências, e dizendo que esse pensamento é muito importante para a gente se trabalhar no equilíbrio das emoções. Porque veja que Allan Kardec deixou claro, todos nós temos más tendências. Você prestou atenção na frase, né? E pelo esforço que fazem domar as más tendências. Quer dizer que para ser espírita, por definição, tem que ter más tendências. Porque se você não tiver más tendências, você não tem que se esforçar para domar. E reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que fazem domar más tendências. Você está entendendo a questão? Você tem más tendências? Vou dar um tempo para você pensar. Porque uns fizeram assim, mas tipo, não me pergunte, né? Não me questione qual. Deixa eu puxar para cá por causa do som. Se pedisse para falar umas 5 más tendências aqui, vocês conseguiam falar assim? Porque espírita tem umas assim, eu sou perfeccionista, eu sou muito exigente. Não, nós estamos falando do charco mesmo, assim, más tendências. Aquilo que leva a gente para o inferno. Vocês têm essas coisas ou não? Se nós não enxergarmos este aspecto de humanidade, nós não conseguimos trabalhar as nossas emoções. Porque o melhor que a gente consegue fazer é tentar anular. Então, quando eu sinto raiva, eu vou precisar olhar para esta raiva e analisá-la em profundidade. Se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo assumir que eu sou um espírito inferior, que sente raiva, que tem vontade de pular no pescoço de alguém, eu começo a criar uma disciplina. Respira, se acalma, pensa em Jesus. Tem gente que vai dizer, Jesus que vai para o inferno nessa hora. Mas depois que você já frequenta uns 10 anos de centro espírita, você já consegue dizer, eu pensei em Jesus, e aí parece que foi passando aquela raiva. Foi passando para onde, meu Deus do céu? Foi passando do consciente para o inconsciente. E a raiva que não é vivida na consciência termina num câncer no cérebro, num câncer de estômago. As pessoas não têm botado a raiva para fora, mas daí elas fazem síndrome do intestino irritável. Olha que coisa linda, eu sou uma pessoa calma, mas o meu intestino é irritado. E outros estão fazendo síndrome das pernas inquietas. Então eu sou tranquilo, eu medito, mas eu tenho síndrome porque as minhas pernas é que são inquietas. Isso tudo são as loucuras que nós vamos desenvolvendo porque não conseguimos entrar em contato com as emoções. Não entrando em contato com as emoções, nós não conseguimos entender como elas funcionam. Não entendendo como elas funcionam, nós reprimimos. E em reprimindo, nós achamos que somos pessoas boas. Mas no fim somos pessoas medíocres. Porque se não fazemos grandes tragédias, também não fazemos diferença nenhuma no mundo.
Nesta perspectiva, Allan Kardec ele fala que todos nós temos más tendências. Se você não consegue enxergar as más tendências, você tem um problema grave. E é verdade isso que eu digo, tem um problema grave. Porque as pessoas que não enxergam as más tendências, elas vão colocar a fonte dos seus problemas em quem? No outro. Não é que eu tenha questões, é o trânsito que me desequilibra, é o meu patrão, são meus filhos, minha esposa, meu marido, a sociedade, os obsessores. E nós sempre vamos colocar as coisas lá fora porque não conseguimos entender o mal que existe dentro de nós. Uma pessoa que não reconhece as más tendências, talvez não peça desculpa também, porque ela não consegue reconhecer o que ela faz de errado. E aí, quanto menos você consegue enxergar as tuas más tendências, mais insuportável você vai ser nas relações. Porque mais o problema vai estar lá fora, mais difícil vai ser de conversar com você, mais difícil vai ser de reorganizar as coisas. Conversar com pais perfeitos é insuportável para os filhos. Porque sempre eles têm o problema, sempre então vai ter que ser do jeito de um, do jeito de outro, e muitos filhos rompem com os pais quando encontram pais tão perfeitos. E aí a gente vai vendo que, na medida em que nós somos capazes de enxergar as nossas más tendências, nós vamos nos tornando mais afáveis. Porque a hora que eu vejo uma pessoa corrupta e eu enxergo o quanto de corrupção existe dentro de mim, não, eu nunca desviei 5 milhões. Alguém que já desviou 5 milhões? A gente não desviou 5 milhões, mas na hora que a gente quer que o filho faça isso ou aquilo, a gente dá uma corrompida, a gente faz barganha, a gente tenta que as coisas saiam do nosso jeito, a gente quer sair ganhando. Isso é corrupção. Então nós não somos o corrupto lá do Brasil que a gente vê naquelas tragédias, mas quando eu enxergo quão corrupto eu sou nas minhas relações, eu tenho certeza que se eu estivesse lá na decisão do que fazer com os 5 milhões, se eu sou corrupto em coisas tão pequenas e insignificantes, é óbvio que em coisas grandes eu também vou ser. E aí a gente enxerga as pessoas promíscuas, as pessoas vulgares, mas quando eu enxergo quão promíscuo e vulgar eu sou nas minhas relações, porque eu seduzo para sair do jeito que eu quero. Eu digo, você que é bem inteligente, isso aí é sedução cretina. Porque eu digo, você que é bem inteligente, você podia ver não sei o quê. E aí óbvio que a pessoa, para se sentir inteligente, porque foi seduzida, ela vai fazer o que você quer. Então essa é a mesma sedução e a mesma vulgaridade, o mesmo uso das pessoas que vai estar lá em quem faz uso da prostituição. Só que em situações diferentes, em contextos diferentes, porque tivemos educações diferentes. Mas a postura moral é a mesma. Muito provavelmente, se nós tivéssemos reencarnado no mesmo contexto daquela pessoa, numa sociedade desajustada, com pais que não nos oferecessem uma determinada estrutura, com que não nos dessem referências, nós estaríamos agindo do mesmo modo. E o mais triste é pensar que aquelas pessoas, se tivessem nascido no nosso contexto, com os nossos pais, com a nossa educação e com tudo que a vida nos ofereceu, eles estariam fazendo a mesma coisa que nós. Porque em termos de estrutura moral é a mesma, só muda o contexto e o que a vida ofereceu. O que nos faz pensar que se nós reencarnamos num contexto diferente, a gente vai estar igual aquelas pessoas. Essa conclusão eu tive quando eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico. Porque a gente olha os loucos, as pessoas que pensam em suicídio, desequilibradas, com problema, bipolar, estressados. E daí quando eu comecei a ver a história de vida daquelas pessoas, eu fui obrigado a começar a comparar com a minha história de vida. E embora eu tenha todas as questões também com meus pais, mas eu tive pais que faziam evangelho no lar toda semana. Tive gente que levava no centro espírita, que estimulava, que falava do bem, de caridade. Então é fácil você crescer e se organizar nessa vida. E daí quando eu comecei a ver pessoas que tinham sofrido, por exemplo, abuso sexual na infância, e na hora que ia falar para a mãe que o padrasto estava abusando, a mãe dizia, cala a boca, porque é ele que nos sustenta, prostituindo a própria filha para manter um sustento em casa. E você fica pensando o quão desagregador é isso para a emoção de qualquer sujeito. Você pensar que o teu pai já foi embora e que a tua mãe, que deveria ser a figura de cuidado, te usa e te explora sexualmente porque ela não quis ir trabalhar ou porque ela quer ter um status lá na favela, na comunidade, por conta de um marido que ganha dinheiro e deixa prostituir a filha dentro de casa. Vocês imaginem o que é crescer com esse sentimento de inutilidade, de que até os teus pais não te cuidam e você não é importante para ninguém, se a gente cresce a partir do olhar dos pais.
crianças que viram seus pais cometerem suicídio ou que estavam envolvidos na droga, que não tiveram um olhar de ninguém, e aí depois você entende por que uma pessoa desenvolve um transtorno bipolar, porque o outro pensa em suicídio, porque o outro usa droga, porque quando a gente vai conhecendo a história, o mundo de cada um, você é obrigado a pensar, meu Deus do céu, se eu tivesse numa condição como essa, muito provavelmente estaria agindo dessa mesma maneira. Eu lembro de uma senhora, uma situação muito triste no Centro de Atenção Psicossocial. Ela tinha um histórico de depressão, não avançava. Quando eu cheguei lá, os médicos já estavam tudo de saco cheio daquela mulher que não avançava. E aí eu resolvi fazer um resgate. Por que ela estava 10 anos fazendo tratamento num CAPS? E aí fui retomar em profundidade a história dela. Ela tinha tido um bebê, mas um pouco antes de ter o bebê com o marido, ela já descobriu que o marido a traía. Eles se separaram. E eu acredito que mais para querer se vingar numa relação de poder do que de qualquer coisa de cuidado, ele pediu guarda compartilhada da criança. Ela ainda era bem pequenininha e ele na guarda compartilhada com a madrasta, então que na verdade era a mulher com quem ele traía a esposa, numa determinada noite com aquela criança, a criança não parava de chorar e a mulher, a tal da madrasta, porque já estava profundamente irritada, jogou o bebê na parede e matou aquela criança. E aí esta mulher se culpava porque ela tinha deixado o filho ir com o pai. E ela dizia, se eu não tivesse deixado ele ir, não teria acontecido isso, e eu sou então uma péssima mãe, eu não presto, eu não sou uma pessoa decente. A partir disso ela só pensava em suicídio. Eu dizia, você está ótima pensando em suicídio. Porque a grande maioria estaria preso, porque teria matado esse homem com requintes de crueldade. Então, depois que a gente pensa numa situação como essa, de pensar em alguém pegando o seu filho e jogar na parede de tal modo que seja capaz de matar o seu filho, e você só deprimir e pensar em suicídio, meu Deus do céu, tá ótima, excelente. Porque a maioria de nós não estaria nesse lugar. E aí a gente é obrigado a descobrir que nós temos muitas más tendências, mas a vida é tão boa, nos coloca num contexto que não faz com que tudo isso aflore, porque dependendo do contexto onde a gente se encontrar, a gente se perde. Deus é tão bom que Ele nos dá as provas na medida daquilo que a gente possa suportar, porque se apertar um pouco mais, o parafuso espana. Faça um comparativo com Chico Xavier. Vocês já leram a história de Chico Xavier, ou pelo menos têm noção de quantos problemas, de quantas dores e constrangimentos ele passou. Nós fomos melhor do que Chico Xavier na encarnação passada? Foi melhor que ele na encarnação passada? Então por que a nossa encarnação é mais fácil do que a encarnação dele, que desde pequeno tinha uma madrasta enfiando garfo na barriga dele e que tinha que lamber a ferida de um irmão, porque a mulher era uma louca, a mãe tinha morrido, o pai não tinha o cuidado com os filhos e ele sofreu todas essas atrocidades. Porque nós fomos criaturas melhores do que ele na encarnação passada? Ou porque ele já tinha estrutura moral para lidar com estas provações que nós ainda não as temos? O que vocês preferem acreditar? Melhor que o Chico? Então, nós não é que não tenhamos más tendências, mas Deus nos coloca num contexto que facilita a nossa vida, porque o objetivo da reencarnação é a evolução. O que quer dizer que se apertar demais, a gente vai se perder, e aí o objetivo foi por água abaixo. Então facilita um pouco a nossa vida. Mas a gente é tão abobado da cabeça que reencarna, esquece de tudo isso, e aí olha e acha que é espírito evoluído. Mas não é que é espírito evoluído, é que está tão fraquinho que não exige muito. Sabe como uma criança que daí você não exige muito, facilita tudo, e ela vai achar que ela é melhor que os coleguinhas porque ela tirou 10, os coleguinhas tiraram 7, mas ela era café com leite. Por isso que ela tirou 10, entende? Porque não estava exigindo muito. E aí nós estamos num contexto onde não temos coragem de adentrar o nosso mundo interno, não conseguimos enxergar as nossas más tendências, fazemos uma vida superficial e não entendemos
que não é porque as coisas estão boas, é porque nós ainda somos almas tão frágeis, ainda tão incapazes de lidar com o nosso mundo interno, que Deus nos aperta um pouco mais para que a gente não perca uma encarnação inteira. Mas é importante reconhecermos que temos más tendências, é importante termos coragem de adentrar este mundo interno, porque é através deste contato profundo que a gente pode realizar as grandes transformações. Não há como lidar com a raiva, nem com medo, nem com tristeza, se não fizer uma viagem mais profunda. A gente fica na superficialidade. E aí alguém está triste, a gente diz, imagina, não fica triste. Você tem que se animar. Aí a gente bota um sorriso no rosto, se anima e a coisa fica ótima. Fica ótima? Fica ótima por 1 minuto, por 5 minutos. Mas ninguém trata das suas tristezas colocando um sorriso na cara. E este sujeito que não trabalha as suas tristezas é um sério candidato aos processos depressivos. E aí a gente vai levando, fingindo que está tudo bem. E depois, quando a gente faz 60 anos, os filhos já saíram de casa há muito tempo, já têm suas vidas, estão com seus netos, já arrumaram noras cretinas que não querem vir na nossa casa para visitar a gente. Não que a gente tenha algum problema, mas é que são as noras cretinas. Depois que o meu filho começou a andar, essa menina nunca mais vieram aqui em casa. Claro, porque ela sabe com quem está lidando. E aí, para manter bem o casamento, ela é bem esperta e fica longe, porque senão sabe que a coisa vai desandar. Mas daí nós dizemos a nora cretina, aí a relação já está esvaziada, o casamento, depois de 30, 40 anos, ele tende a ficar esvaziado porque a gente não soube investir nessa relação, a vida vai ficando meio sem graça. Se a gente não arrumar alguns lugares de poder na nossa sociedade, numa comunidade, no centro espírita, em alguma religião, a vida vai perdendo muito a graça. E aí, neste momento, depois de 60 anos, nós temos números assombrosos de depressão, de ideação suicida e números muito grandes de efetivação do suicídio, porque o sujeito não soube olhar para dentro, não soube cultivar a vida interna. E alguns deles, para não dizer a maioria, depois que começa a olhar o percurso que fez, porque foi só empurrando com a barriga, porque foi só levando de qualquer jeito e se distraindo com a vida. Porque uma parte dos filhos é missão, mas outra parte é distração. Uma parte do casamento é provação, mas outra parte é distração. Uma parte do centro espírita é educação, mas outra parte é distração. Uma parte da caridade é desenvolvimento moral, mas outra parte é distração, porque a gente está lá fora, lá fora, lá fora. E quando a vida começa a nos restringir o lá fora e nos obriga a entrar em contato com o mundo lá dentro, a gente já não sabe mais como fazer. E a depressão começa a emergir. Mas Allan Kardec já tinha deixado claro desde o início que nós somos espíritos inferiores, que nós temos más tendências e que precisamos aprender a olhar para isso, para que exista uma transformação moral efetiva. Veja que coisa interessante. No 3º capítulo do Evangelho, vocês já leram o Evangelho? Poucos fizeram assim, uns já confessam na cara, não fez, não leram o Evangelho. Então vocês tomem vergonha na cara e leiam o Evangelho, porque é a nossa maior referência em termos de conduta moral. E o Evangelho, ele tem 4 capítulos iniciais, que eu diria que são iniciais, não está escrito como início. Mas nós temos um primeiro capítulo, aonde Allan Kardec vai falar sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo, porque ali ele já dá um norte, de que o Espiritismo vem numa crescente. Moisés, lidando com um povo bárbaro, precisava estabelecer um monte de regras do que pode ou não pode fazer. Jesus já vem depois e trabalha com parábolas. Jesus não tem condutas do pode ou não pode. Vocês não vão ver Jesus dizendo isso deve, isso não deve. Ele vai ter muito mais parábolas, reflexões e orientações num sentido de entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. E depois vem o Espiritismo, isso é o capítulo 1. Depois nós vamos ter outros 3 capítulos que da mesma maneira trazem norte para nós. Entender que a realeza ou que o mundo, o mais importante do reino não é aqui. Entendermos sobre reencarnação, que não dá para entender a vida
e pensar qualquer um dos processos sem levar em consideração a reencarnação, porque tudo tem um começo anterior e vai ter uma consequência para frente. Mas o que mais eu gosto para entendermos o Evangelho é o capítulo 3. Porque ele fala das muitas moradas na casa de meu Pai. Não dá para você se entender na Terra, entender o que você está fazendo e os seus grandes desafios, se você não entender esse capítulo, muitas moradas na casa de meu Pai. E o mais interessante desse capítulo, embora a gente não preste atenção, é que ele diz assim: os mundos podem ser classificados em 5 grupos. Nós temos 5 níveis, desde quando somos criados, simples e ignorantes, até nos transformarmos em espíritos puros. O primeiro nível são os mundos de provas e são os mundos primitivos. Espíritos recém-criados por Deus, não têm a menor noção do que seja o bem e do que seja o mal. Então são chamados de simples e ignorantes. Estão nos mundos primitivos. Depois dos mundos primitivos, quem vem? Nós. Da escala de 1 a 5, saiu do primitivo, que não sabe que dia é hoje, vem nós. Isso é uma ofensa para o nosso orgulho. Porque a nossa conduta faz a gente querer pensar que está aqui, ó, nessa bordinha, do 4 para o 5. Não que eu seja perfeito, né? Porque perfeito a gente sabe que não é, porque se achar perfeito é arrogante. Então, não que seja perfeito, mas a gente está aqui, ó, no 4 para o 5. Olha para mim, um jovem, 36 anos, deixa a família, deixa os filhos, deixa o trabalho para viajar o mundo, levando a mensagem do Espírito. Não parece uma alma nobre? Parece, não parece? Parece. Vai lá em casa para ver a alma nobre. Pergunta para os amigos, pergunta para os filhos se tem alma nobre. Mas a gente gosta dessa ideia de que está no 4 para quase o 5. Então vou explicar um pouquinho melhor para vocês, para a gente daí voltar a pensar as nossas emoções. Aqui não há noção do que seja o bem e do que seja o mal. Por isso é um espírito ignorante. Nos mundos de provas e expiações, já há um discernimento do que seja bem ou seja mal. Mas olha que coisa triste, nos mundos de provas e expiações, diz Allan Kardec, o mal predomina. Quer dizer que em mim, que quero parecer uma alma missionária, nobre, que viaja o mundo fazendo palestra, o mal predomina, e em você o mal também predomina. Vocês acreditam nisso? Eu não estou acreditando olhando para vocês também. Todo mundo bonitinho, arrumadinho, perfumado. Depois vai ter a nossa confraternização, meu irmão para lá, meu irmão para cá. Jesus que abençoa, Jesus que ajuda. Como assim que o mal predomina? Como que vocês explicam? Nós estamos num domingo, ninguém ganhou nada, todo mundo trabalhando e vem aqui para se voltar para o Evangelho. Como que o mal predomina? O mal predomina nessa gente ignorante que faz a guerra, o mal predomina nos corruptos, o mal predomina no mundo lá fora. Mas como vai dizer que o mal predomina dentro de nós? Nós temos umas hipóteses. Fechou turma nos mundos superiores, não tinha vaga. Deus falou, vai lá para a prova e expiação, mas daqui a pouco a gente remaneja. O que vocês acham dessa? Fila de espera. A fila de espera, assim que tiver vaga, a gente vai para lá. É uma boa, não é? Também tem os missionários, né? Também tem os missionários, porque aqui, olha nós, 70 pessoas... missionários, e quando eu falo dos missionários, tem uns que olham assustados, tipo, ai, o mar me descobriu, né? Gente, missionário é Madre Teresa de Calcutá, missionário Chico Xavier, missionários são essas almas muito fora do nosso nível, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Se você achar que é missionário, né? Com essa vida que a gente tem, volta a ler o Evangelho que você não entendeu nada. Você já está quase na beira de um quadro psiquiátrico, psicótico, de achar que vai salvar o mundo. Temos outras hipóteses.
O mal existe dentro de nós, mas não foi posto à prova, que é o caso que eu estava dizendo para vocês. Então, se apertar, ele vai aparecer. Quer um exemplo simples? Você entra em casa, existem 3 homens estuprando seu filho e você tem uma arma na mão. A gente vai dizer, gente, vamos fazer uma oração aqui, vamos abrir o evangelho para a gente conversar, porque estão tirando sangue, matando seu filho, estuprando e você tem uma arma na mão. O que a gente faz com a arma na mão? Entende que é muito fácil manter a vida bem quando as coisas estão tranquilas. Aqui a gente está se chamando de irmão, mas na hora que essas paredes começar a ruir, só tem aquela porta e eu sou o último aqui, não interessa palestrante, não interessa filho, não interessa nada, vai sair todo mundo desesperadamente e lá fora que as mães vão dizer, cadê meu filho? Porque nem na hora de sair a gente pensa em filho, a gente passa por cima um do outro numa selvageria. Então, o mal, ele não é posto à prova e por isso não aparece. Mas não é porque ele não apareça que ele não exista. Porque veja que nos mundos de regeneração, a definição de mundos de regeneração é o mal não perdeu completamente o seu império. Isso quem diz é Santo Agostinho, capítulo 3 do Evangelho, item 18. Está um pouco mais lá para frente do que essa classificação. O mal não perdeu o seu império, ou seja, ainda nos mundos de regeneração, há momentos onde o mal impera. Porque a hora que a coisa aperta, aparece o nosso pior. Na hora que a coisa aperta, aparece o nosso pior. Depois dos mundos de regeneração, vem os mundos felizes, onde há o predomínio do bem, mas ainda há um tanto de mal. Olha que interessante. Lá na frente, há predomínio do bem, mas ainda há um tanto de mal. E o mal só deixa de existir em absoluto nos mundos celestes. Mas vocês entendem a nossa loucura porque nós estamos aqui, no predomínio do mal, exigindo de nós uma conduta de predomínio do bem, quando não, exigindo uma conduta de espíritos puros. Vocês entendem essa incongruência? Faz assim com a cabeça ou faça assim, para eu saber se entende, senão eu explico de outro jeito. Entende isso? Isso é o que me faz, na hora então que eu fico com raiva, querer reprimir a minha raiva e dizer, não, meu irmão, veja bem, porque se eu assumo que eu estou com raiva, a minha fantasia de que eu sou um espírito elevado, quase puro, ela vai por água abaixo. E aí eu não tenho raiva, mas termino a vida com câncer. Eu não sei se vocês sabem, mas o câncer é uma doença autoimune, quer dizer, é o próprio organismo se destruindo. É a alma dizendo se é para viver essa palhaçada dessa vida é melhor morrer. Então, eu não mato ninguém, eu não destruo nada, mas me mato. Porque eu não consegui aceitar que eu tenha raiva. Eu não consegui aceitar que eu tenha tristezas, que eu tenha medos. E a minha dificuldade de aceitar, em grande parte, decorre de não assumir que somos espíritos inferiores no mundo de provas e expiações. É diferente do pessoal louco que está quase aqui no primitivo, diz, eu tenho raiva mesmo, eu quero mais explodo, o Marlon falou que a gente tem que ter raiva, e agora vamos descer o cacete nessas crianças, vamos xingar no trânsito, porque a gente tem raiva mesmo, e a gente é espírito inferior. É isso que eu falei? Não, porque daí não é mundo de provas e expiações, isso é o selvagem, que não consegue minimamente conter os seus impulsos. Porque se na hora eu tenho vontade de agredir meu filho porque ele não fez algo que eu gostaria e eu bato nessa criança numa vingança, porque a gente diz, eu já falei que não era para você fazer isso. Então fica declarado que a gente está se vingando. Porque se fosse processo de educação, a gente ia pensar em alguma coisa, mas quando a gente bate, a gente está se vingando e colocando para fora a nossa raiva. Isso é o selvagem, que não tem ainda um controle mínimo das suas emoções e que reage a qualquer um dos seus impulsos. Mas veja que nós estamos tentando transitar entre o sair da selvageria
dos mundos primitivos, reconhecendo que estamos no mundo de provas e expiações, muito distante de nos transformarmos em espíritos puros. E assumir esse lugar de espíritos inferiores é uma ofensa ao nosso orgulho. Porque a gente tem tanta sensação de que a gente já é melhor do que a média. Vocês não têm essa sensação? Eu às vezes tenho essa sensação que sou melhor que a média. Porque você olha, as pessoas não são espíritas, elas não aprenderam sobre reencarnação, elas não se dedicam a uma causa, elas não estudam tanto que a gente estuda. Dá uma sensaçãozinha de que a gente é melhor que a média. Você vai assistir um noticiário, um monte de tragédia, dá uma sensaçãozinha de que a gente é melhor que a média. Mas daí quando você descobre que o mal predomina e que talvez só seja melhor do que a média porque Deus não pôde apertar um pouco mais, não dá um desgosto daí? Eu que tinha quase a sensação que era melhor que a média, agora eu estou descobrindo que talvez seja pior que a média. Porque a média está se atrapalhando aí. E eu sou tão fraquinho da cabeça que Deus nem apertou porque já sabia que ia se atrapalhar, então deu uma vida mais tranquila, família tranquila, educação boa, uma boa sociedade, para agora começar a estruturar algumas coisas. E quem sabe na próxima encarnação dá uma apertadinha. Nesse exemplo que choca que você deu, eu sei que você deu para chocar mesmo esse exemplo. Imagina você chega ali, seu filho, né, naquela situação. Se fosse um espírito evoluído, como você pensa que ia agir? Quando eu virar espírito evoluído, eu te falo. Mas agora, eu só sei do revólver correndo solto naquela gente. Mas por que eu digo isso? Porque assim, da onde a nossa preocupação de um espírito evoluído, de como que ele agiria? Por que a gente se atém a querer saber como que o espírito evoluído age? Porque aí a gente corre um risco. O dia que eu descobrir como o espírito evoluído age, aí eu vou querer adaptar o meu comportamento a um espírito evoluído. E vou criar a fantasia de que quando eu agir como um espírito evoluído age, aí eu vou ser espírito evoluído. Mas a transformação moral se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, nós aprendemos como um espírito evoluído age quando a gente olha para Chico Xavier, uma alma nobre. A mulher foi lá e cuspiu na cara dele no dia que ele não fez a psicografia da filha dela. Aí como o espírito evoluído age nessa situação? Me desculpa, minha senhora. Não sou eu quem escolho quem os espíritos psicografam. Vem cuspir na cara do Marlon para ver o que vai acontecer. A gente sai no tapa dentro do centro espírita. Mas se você tiver um mínimo de autocontrole e você lembrar da passagem do Chico, ela vai cuspir e você vai dizer, me desculpa, minha senhora. É que o telefone bate de lá para cá. Isso te transformou na mesma estatura moral de Chico Xavier? Mas a gente tem a ilusão de que sim. Que o dia que a gente fala manso, põe uma mãozinha junto com a outra, dobra um pouquinho a cabeça, fala mais baixinho, a gente fala com uma voz mais mansa. Oh, meu irmão, não veja, meu filho não faz isso. Aí quando a gente for bem mansinho, vai dar a sensação de que a gente é um espírito evoluído. Daí vai dar gastrite. Mas eu agradeço a gastrite. Ai, obrigado, Senhor, porque a gente sempre está aprendendo com a gastrite. Eu vi uma senhora falando do câncer e ela disse assim, é bom que está expurgando. Eu digo, expurgando nada. A senhora está se matando. Porque expurgando é quando traz a encarnação passada para dar uma limpada. Agora o seu caso é de raiva contida. Além de não expurgar nada, você está adoecendo mais ainda. É muito duro olhar a vida por esse ângulo. Eu imagino que alguns de vocês não estejam gostando do que eu estou falando. Mas no fim o problema é seu também, se não está gostando. Porque a lógica é, o espiritismo, ele tem uma possibilidade de consolo, mas não é um consolo satisfazendo-nos egoicamente. É um consolo dizendo, ei, menos, bem menos do que você está achando. E quando você sai do pedestal, a coisa fica mais leve.
O consolo não vem pela via arrogante de dizer vocês são almas nobres e agora vão se ferrar um monte, mas depois Jesus vai recompensar porque vai para o reino dos céus, igual outras religiões fazem. O nosso consolo não vem pela exaltação do ego. O nosso consolo vem justamente pelo oposto. Espírito inferior sofre sim, porque é consequência de um monte de atitudes equivocadas. Essa é a nossa via de consolo. Porque dependendo de como a gente interpreta Jesus, a gente está levando, sofrendo, se danando, mas satisfazendo o orgulho, dizendo, mas quando morrer, Deus vai me recompensar. Isso é um baita de um arrogante. O nosso consolo não vem pela via da exaltação do ego. O nosso consolo vem pela via da conscientização de que somos espíritos inferiores, num mundo de provas e expiações, e que o melhor que você fizer ainda vai ser muito pouco, porque nós estamos no mundo de espíritos inferiores. Então, quando você tiver uma conduta impecável e quando você estiver se sentindo maravilhoso, você precisa lembrar que você ainda é uma areinha no meio de um oceano, areinha de péssima qualidade, porque no nível de 1 a 5 você é o 2. E por que que isso é consolo? Porque isso nos humaniza, isso nos aproxima uns dos outros. E na hora que o teu marido te trai, você diz, meu Deus do céu, eu também seria capaz de trair dependendo do contexto, dependendo da situação. Já menti para os meus amigos, já fiz isso, já fiz aquilo. Está todo mundo no mesmo barco. E na hora que você vê alguém matando, você lembra lá do exemplo que o Marlon deu, eu não mato porque eu tive uma educação, mas será que se eu tivesse nascido na favela, com um pai corrupto, vendo gente morrer todo dia, será que eu também não seria capaz de matar? Porque a gente nunca vê um corpo caído no chão, mas as crianças que a gente evangeliza da favela, elas veem corpo caído no chão toda semana. Então vida e morte não tem a mesma concepção que a nossa vida e morte. Será que o dia que a gente não tiver essa concepção, a gente também não é capaz de matar? Então a doutrina espírita nos consola, mas por uma outra via, que não é a via da exaltação, é a via da humanização, fazendo com que a gente reconheça o nosso estado moral. E a partir disso a gente tem uma conduta mais leve, uma vida mais agradável, porque a gente sai de um pedestal, sai da fantasia de ficar se alimentando no pedestal, e o dia que eu erro, eu não fico me culpando, porque eu reconheço que todo espírito no mundo de provas e expiações inferior erra. Não vou me satisfazer com o erro. Errei mesmo e quero mais é que se dane, porque no mundo de prova e expiação quem levou também está aprendendo alguma coisa e eu quero mais é que se ferre. Porque tem um estado de consciência, tem uma reflexão. O que eu poderia ou não poderia ter feito naquela situação, o que eu deveria, mas é um aprendizado. E depois vai acontecer de volta, porque é mundo de prova e expiação, predomínio do mal. Vai acontecer de volta. Muitas vezes o mesmo erro, com uma carinha um pouco diferente. E aí eu vou dizer, mas já é a terceira vez que eu cometi o mesmo erro. E aí dá uma calmaria, porque é mundo de provas e expiações. Vai errar 3, 5, 10, 500 vezes. A nossa via não é a via de exaltação do ego, é a via da humanização. Faz sentido isso para vocês? Você queria fazer uma pergunta? Sim, independente do que você está falando, existe o nosso esforço, existe aquela história do colibri que foi na floresta para ajudar a apagar o incêndio, você conhece? Conheço. E que todos os animais estavam fugindo da floresta e o colibri, que é um bichinho, um passarinho pequenininho, estava tentando apagar o fogo. Eu acho que nós somos pequenos, é verdade, mas a gente pode exercitar esse colibri todo dia, entendeu? Eu acho que todo lugar, todas as pessoas que a gente entra em contato, nós podemos transmitir com a nossa presença, com a nossa alegria, algo mais. Eu não sei. Tá, eu concordo com o que você disse, mas e se a gente descobrir que o incêndio ele acontece dentro da gente? Porque você está partindo da premissa de que o mal e o problema está lá fora e a gente pode contribuir lá fora, mas o mal está dentro de nós. E é tentando pensar nisso que eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque quando o mal está lá fora, a gente vai fazer alguma coisa. Mas a hora que a gente descobre que o mal está dentro de nós, a postura ela muda um pouco.
Porque a nossa lógica é de entender que nós somos espíritos inferiores. Se a gente conseguisse reconhecer esse lugar no mundo e entender o quão mal existe dentro de nós, nós não teríamos os incêndios. Hitler, ele não fez o que fez porque achava que estava fazendo mal. Ele achava que era o homem íntegro, ele achava que era uma pessoa pura e que o mal estava lá fora. E para tentar tirar o incêndio lá fora, ele comete uma tragédia. Entende? Então, as nossas grandes tragédias, quando Bush estimula a guerra, ele não está achando que ele está fazendo mal. Ele acha que o mal está lá fora e que nós precisamos bombardear e matar o mal. Porque se ele descobrisse o mal que estava dentro dele, se ele descobrisse a sua arrogância, o lugar de centralidade que ocupa no mundo, ele não teria feito as coisas que fez. Então, aos poucos nós vamos entendendo que é por não conseguirmos enxergar dentro de nós que a gente faz a coisa lá fora. Pensa numa discussão de um casal. Eu digo porque é um saco ver discussão de casal, né? As pessoas não chegam assim, eu nem faço terapia de casal porque eu acho muito chato, assim. Mas às vezes chega uns casal de vez em quando, só uma conversa, mas tá bom, uma conversa só. Aí chega para conversar. O que as pessoas fazem numa discussão de casal? Olha, a gente veio aqui porque eu tô pensando que eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu sou uma pessoa muito exigente, aí eu tô dificultando um pouco a relação com meu marido, com a minha esposa. É isso que faz? Lasca no outro, lasca, porque ele faz isso, que faz aquilo, que faz aquele outro, Aí quando esta pessoa para respirar, o outro diz, eu, e você, que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, aquele outro, aquele outro. E aí vai passar 3 horas nas tais das DRs que não chega em lugar nenhum. 20 minutos de conversa. Meu bem, eu estou percebendo que a gente acabou discutindo porque no momento eu fui exigente, eu reconheço que eu quero as coisas todas do meu jeito, acabei te dando uma alfinetada. Não, é verdade. Daí na hora que eu me senti alfinetado, eu me achei no direito de revidar e aí a coisa desandou e entrou nesse caos. Bom, então da minha parte, vou te dizer que eu vou tentar ficar mais atento para não fazer isso. Não, eu sei, mas eu sei que o problema não é teu, porque você alfinetou, mas se eu tivesse consciência das minhas questões, mesmo com alfinetado eu não teria reagido. Então eu também vou ficar mais atento a isso. Não deu 20 minutos. 5. Mas aí já passa por mundo. 5 minutos, mas não. Sabe por que não está nos mundos felizes ainda? Porque esse é o sujeito que reconhece o mal em si. Eu não estou tentando colocar o problema no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, na sociedade, no trânsito. Eu reconheço que a questão é minha. E por eu reconhecer que a questão é minha, eu lido melhor com a vida. Então, eu digo que isso é o que está nos mundos de regeneração. Porque veja que o que difere mundos de provas e expiações para regeneração? Aqui há o predomínio do mal. E aqui, Santo Agostinho diz que o mal não perdeu completamente seu império na regeneração. Qual que é a diferença dos mundos de provas e expiações para os mundos de regeneração? É isso. Eu tenho tanta consciência que o mal predomina em mim, que agora eu estou mais atento. Eu me responsabilizo pela vida, eu me comprometo com as minhas questões, eu leio o Evangelho e não fico pensando na palestra. Eu assisto uma palestra e alguns de vocês estão aqui, fulano tinha que estar aqui hoje, meu Deus. Porque eu assisto a palestra e eu penso que a palestra serve para mim. E quando eu leio o livro serve para mim. Quando eu assisto o filme serve para mim. Eu não estou mais colocando as coisas lá fora. Isso são mundos de regeneração, aonde eu já estou consciente das minhas questões. Eu já estou consciente do que eu preciso fazer. Eu já reconheço as minhas responsabilidades. Então o mal ainda vai predominar de vez em quando. Mas eu não estou mais colocando as coisas lá fora. Ele predomina, às vezes ele me toma, mas eu reconheço que a responsabilidade é minha. E quando o casamento terminou, eu não vou me culpar, porque veja que quando o casamento termina e eu digo a culpa é minha, é uma postura egocêntrica de achar que eu determinei o êxito ou o fracasso de um casamento. Eu não vou dizer que a culpa é minha e nem que a culpa é do outro, mas reconheço que neste casamento não deu certo da minha parte, porque eu fiz isso.
Então existe uma postura de responsabilização. E esse vai ser o caminho daí para os mundos felizes, aonde não existe mais o predomínio do mal. Ainda tem um tanto de mal, mas predomina o bem. Porque depois que eu me responsabilizo, a coisa começa a mudar de verdade. Mas antes de eu me responsabilizar, como que dá para mudar? Então quando eu ainda acho que eu estou triste porque o meu filho morreu, e por isso eu entrei em depressão, este é um sujeito que não se responsabiliza. Então, se o meu filho não tivesse morrido, eu não teria entrado em depressão. Isso é verdade? Não é. A depressão é estado da alma. E a morte do filho, a perda do emprego, uma deficiência é só um gatilho. Mas o que define deprimir ou não, não são os gatilhos, e sim o estado de adoecimento da alma. Então, na medida que eu me responsabilizo, eu vou conseguir lidar melhor com as minhas emoções. Mas só na medida do meu nível de responsabilidade pessoal. Faz sentido isso para vocês? Só um pouquinho, tem uma pergunta aqui, depois tem outra lá, daí te passa a palavra. Como olhar para si mesmo? Porque você disse que uma das ferramentas que a gente tem é você se olhar a si mesmo, até o conhecer-se a ti mesmo. Como que você elabora isso? Eu tenho voo para Dallas 2h30. Se eu pudesse passar a noite aqui com vocês, dá pra gente discutir isso. É um caminho infinito, impreciso do olhar para dentro. Então, não tem como eu te responder como a gente faz isso, porque o autodescobrimento ele é uma filosofia de vida. Ele não é uma técnica, não é uma postura do fazer isso, fazer assado. É uma filosofia de vida. Mas aceitar a nossa inferioridade é um grande componente dessa filosofia. Porque quando eu aceito a minha inferioridade, eu começo a aceitar que a coisa está lá dentro. Então eu abri a porta. Quando eu não aceito a minha inferioridade, a porta está fechada e o problema está lá fora. Entende? Então isso que eu estou trazendo para vocês é essa introdução para uma filosofia de autodescobrimento, que é de aceitar que a questão é minha. Então quando eu estou no trânsito, o carro da minha frente para, o sinal está aberto, ele não avança e eu fico com raiva. Quando eu já estou absorto nessa filosofia do autodescobrimento, eu não fico mais com raiva do cara, porque eu entendo que o meu egocentrismo é que me leva a me exaltar naquele momento, porque eu não admito que alguém possa levar 5 segundos na minha frente e que roube 5 segundos da minha vida. Vocês estão entendendo que a loucura é essa, né? Porque veja que abriu o sinal. Vamos contando mentalmente assim, imagina você lá, o vizinho na frente abriu o sinal. A gente já está enlouquecido. Buzina, imagina que passou 20 segundos e o sinal fechou. Gente, ele fez o sinal fechar. Meu Deus, a gente perdeu um sinal porque um bosta aí na frente não anda. Enlouquece, porque perdeu um sinal. Entende o nível da loucura do ser humano? Com certeza, na perder um sinal, já tem um monte de gente buzinando. A gente aí fala, nossa, você acredita? O cara ficou parado no sinal. Um sinal, no total deu 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos da vida que seja, mas a gente enlouquece, porque não é os 5 minutos da vida, é como que se eu posso andar, o cara me fez ficar parado. É postura egocêntrica. Então, na hora que o carro fica parado e eu já sei das minhas misérias humanas, de quão egocêntrico eu sou, porque eu queria ser um rei. Abre o sinal, abrem-se os carros e eu passo. Não é assim que a gente queria ser tratado? Nossa, justo hoje que eu saí mais cedo, encheu o trânsito. Claro, porque Deus ficou esperando você dizer para onde vai, e aí diz, agora vamos pôr todos os carros lá só para ferrar com o Marlon. É um egocentrismo exacerbado. Na medida que eu entendo que as questões são minhas, a hora que abre o sinal e o coleguinha da frente não anda, eu começo até a rir dizendo, Marlon, Marlon, ainda achando que é um príncipe e que o mundo vai se abrir para tua frente. Menos, Marlon, bem menos. Então, na medida que eu reconheço o meu egocentrismo,
a coisa começa a ficar mais fácil. Mas para eu reconhecer o meu egocentrismo, eu tenho que assumir o meu nível de inferioridade. Só um pouco. Tem uma pergunta lá? Eu queria só voltar no que você falou sobre Bíblia e sobre o Bush, né? Uma coisa que me intriga bastante é a questão, por exemplo, do Gandhi. O Gandhi conseguiu libertar a Índia da Inglaterra fazendo um movimento pacifista, né? Isso a gente admira muito, o trabalho dele. Mas os paquistaneses detestam. Acho que ele forçou e estimulou a guerra, que até hoje ainda está lá acontecendo. A mesma coisa o Dalai Lama, né? Se você conversar com qualquer chinês, os chineses acham que são donos do Tibete há muitos anos e que o Dalai Lama só está criando intriga e guerra dentro do Tibete, fazendo com que as pessoas tenham resistência, apesar de ser pacifista. Então, assim, a gente pensa, você colocou a questão de duas pessoas que a gente sabe que são más, né? Considera más, mas essas duas são pessoas representantes do bem, mas com pessoas achando que elas não são boas. Então, assim, eu gostaria de ver a sua posição com relação a isso. O que você pensa? Bem também é relativo, né? Você está pegando do ponto de vista. Você fazer o bem, você está trabalhando muito, ajudando os outros, qual que seria esse tipo? É que assim, eu sou bem mais radical nesse sentido do tipo... Sai dessa história, você está fazendo bem. Se cada um se comprometer com salvar-se a si mesmo, já vai ser bem legal. Ah, mas daí a gente não vai trabalhar no centro espírita. Ah, não. A gente trabalha no centro espírita para salvar a si mesmo. Eu não estou indo no centro espírita porque eu sou o missionário que vai salvar as pessoas. Eu estou indo no centro espírita porque eu preciso desse trabalho para me sentir bem, para me sentir útil, para me sentir valorizado. Então, eu saio de um lugar de alguém que está preenchido e oferece para o mundo, para entender-me como alguém em falta, que precisa do contato com o mundo para minha própria transformação. Eu não vou fazer caridade porque eu tenho muito e vou dar para os pobres. Eu vou fazer caridade porque neste exercício de contato com os pobres eu repenso as minhas próprias riquezas. Então, a nossa lógica é um pouco diferente porque a gente parte do princípio de que, como espírito inferior, eu vou buscar fazer ou não fazer para a minha transformação moral. Entende isso que eu digo? Eu entendi isso que você está falando, você falou que é muito individual, né? Aí eu estou colocando assim, tem pessoas que são modelos. Mas o que eu digo é assim, daí deixa esse pessoal, porque a gente não sabe o que está passando dentro deles. Quer dizer que, na verdade, a gente não pode, talvez, usar modelo. A gente olha para dentro, para o nosso contexto, né? A gente tem que estar atento ao nosso processo de transformação moral. Eu digo que é sempre um risco ficar olhando para fora, porque o para fora a gente vai achar como que tem que lidar com a raiva, como que tem que lidar com a tristeza, os trabalhos humanitários, o que tem que fazer. Só que quando você tem uma pessoa fazendo como um Gandhi, a gente não sabe qual é o percurso dele, a gente não sabe qual é o planejamento reencarnatório, a gente não sabe quais eram as intenções. A gente está olhando só de fora. Só tem uma pessoa que a gente consegue olhar de dentro, que somos nós mesmos. Entende? Então, toda vez que a gente estiver olhando lá para fora, a gente se atrapalha um pouco, porque a gente vai querer pôr uma coisa de fora para dentro. E a nossa perspectiva é de olhar por dentro. Mas o único que a gente consegue olhar por dentro sou eu. As minhas intenções, os meus desejos. E se eu estiver conectado com os meus desejos e com as minhas intenções, eu vou estar num processo de transformação moral. Então, por isso, a nossa lógica é muito mais a do autodescobrimento, porque é ele que nos transforma, né? A questão é olhar para dentro. Se eu tenho raiva, eu preciso olhar para dentro. Se eu quero fazer caridade, eu preciso olhar para dentro. Se eu gosto de ir no centro espírita, ou se eu não gosto de ir no centro espírita, eu tenho que olhar para dentro. A perspectiva é olhar para dentro. Porque existe um autor, agora você me desculpa, mas não tinha programado de falar, não lembro o nome dele, mas é um norte-americano, um budista, que ele escreveu sobre materialismo espiritual, é o nome do título. E ele vai falar de um monte de práticas espirituais, mas que na verdade são de exaltação do ego. Até a lógica da meditação, tem gente que vai meditar 30 minutos por dia para inconscientemente esfregar na cara dos outros que ele medita 30 minutos por dia quando a maioria não medita. Então ele diz, nós somos tão cretinos que às vezes nós estamos usando de práticas espirituais para alimentar o ego.
Mas quem pode afirmar que aquela prática espiritual é para alimentar o ego? Só o próprio sujeito. Só o próprio sujeito é que pode fazer isso. Então, o caminho vai ser sempre para dentro. Sempre para dentro, eu tentando pensar qual é o sentido, qual é a importância que eu dou para aquilo, aonde que eu quero chegar, qual que é o meu interesse. Eu vou ter que estar sempre tentando me conectar comigo por dentro, entende? Curiosidade. Você cometeu um erro, você tem consciência daquilo, mas você ainda tem raiva da outra pessoa por muito tempo. Então, ou seja, você tem que trabalhar alguma coisa do lado de dentro. Agora, você estuda, você faz um monte de coisa e ainda você não consegue trabalhar esse sentimento dentro de você. Você está tentando, mas tem alguma coisa de... É porque tem mais camadas por conhecer. O autodescobrimento, ele é em camadas, né? Eu conheço algumas coisas a meu respeito, daí essas coisas abrem para outras, e é um caminho ainda sem fim para nós. O que nos transforma é o autodescobrimento. Isso Allan Kardec pergunta na questão 919 para os espíritos. Qual meio prático de se transformar moralmente, não ser arrastado pelo mal? E eles dizem, conhece-te a ti mesmo. Então, se a gente ainda se culpa, se a gente não consegue aceitar, se a gente ainda está alimentando raiva, se não consegue perdoar, é porque existe algo dentro de mim que precisa ser conhecido. Se ainda não chegou, é porque tem algo mais profundo para ser conhecido. Mais profundo, mais profundo. Porque o caminho de transformação moral, segundo os espíritos, é o autodescobrimento. A gente está em níveis de, né? E com certeza, a gente precisa se desobrigar de resolver as questões todas agora. O nosso compromisso está em olhar para dentro. Mas tem questões tão profundas que nós só vamos conseguir compreender com a lógica da reencarnação. A gente só vai conseguir compreender o sentido de algumas pessoas na nossa vida porque passamos por determinadas experiências quando a gente desencarnar. A hora que a gente olhar a esteira das reencarnações, o que aconteceu antes, o que aconteceu agora, o que acontece depois. Não dá para querer resolver tudo e interpretar toda a vida por essa perspectiva agora, porque é uma perspectiva materialista. Então isso também é um exercício de humildade de dizer, agora não dá. Eu vou tentar não alimentar o desejo de vingança. Na hora que eu sentir raiva, eu vou tentar não revidar ou não ser violento, mas por hora eu não estou conseguindo lidar com isso. E aí eu vou suportar algumas coisas que talvez levem reencarnações para a gente lidar. André Luiz mostra isso, Manuel Flamengo de Miranda mostra isso, Ivone do Amaral Pereira mostra isso. Dramas que nós vivemos que precisam de reencarnações. Então, querer resolver tudo agora é uma certa prepotência da nossa parte. A gente tem que aceitar. Eu vou fazer o meu melhor, e fazendo o meu melhor, mesmo assim não quer dizer que vai resolver. Vocês entendem que a gente está tentando chegar num lugar onde a coisa está feia, tudo bem que está feia, se esforça para não ficar tão feia. Porque na exigência dela ficar bonita, o feio vai para o inconsciente. E aí eu vou dizer uma coisa triste para vocês. Os pacientes mais difíceis de atender no consultório são os espíritas. Cheio de racionalização, cheio de justificativa, cheio de explicação, com menos contato com as emoções, com o sentimento, com o que está acontecendo lá dentro. É triste isso, mas infelizmente é verdade. A gente, por ter um certo conhecimento, intelectualizou tanto, foi tão para cima, pensou tanto, refletiu tanto que desconectou do mundo emocional. E aí a gente não sente mais raiva, mas claro que sente. A gente machuca os outros, mas machuca evangelicamente agora. A gente tem tudo muito camuflado, né? E a gente não percebe que essas coisas elas estão dentro de nós. Nós idealizamos tanto, fantasiamos tanto e nos exigimos tanto uns dos outros que a gente acabou se desconectando de dentro. E se alguém falar de alguma coisa que fez, que traiu, que brigou, que quis matar, os outros já olham e dizem, mas você não é espírita? Uma vez minha avó falou, porque a gente teve uma briga séria, eu tinha 15 anos de idade, a gente teve uma briga séria. E aí ela disse, você não é espírita? Eu falei, a senhora agradeça que eu sou espírita, porque senão ia dar na cara da senhora. Por ser espírita que eu estou tentando pensar que tem que dar uma segurada. Porque nessa de não é espírita, a gente vai exigir o que? Uma conduta imparcial,
plena, linda, aí eu não ia brigar com a minha avó, não ia discutir, mas ia ter que matá-la dentro de mim. Preferi brigar com ela e continuar amando. Difícil a gente pensar isso, né? E aí é onde eu digo da vida medíocre, porque se a gente não for entrar em contato com as emoções, a gente vai eliminando as pessoas da vida, a gente vai se afastando, vai rompendo e vai ficando numa vida superficial. Nunca briguei com o pessoal lá do Centro Espírita, mas nunca levei ideia nenhuma, nunca fiz nada de bom, nunca construí nada e o dia que eu for embora eu não vou fazer falta. Era melhor ter brigado. Era melhor ter conversado, era melhor ter discutido, refletido, construído junto e feito diferença no mundo. Então a gente vai nessa de para não entrar em contato, para não ter problemas, ficando numa vida superficial. O casamento tem refletido isso. Os casais, nossa, nós nunca tivemos uma discussão, vai terminar. A hora que os filhos saírem de casa, vai terminar. Porque não teve atrito, mas não teve construção conjunta, não teve encontro. Precisa brigar de xingar? Precisa brigar de se exaltar? Não. Mas as divergências, os contrapontos, os desencontros, eles têm que aparecer. Mas aí a gente vai numa vida pura, a gente vai numa vida bonita, numa vida adequada, que não dá para manter. E aí a gente precisa evadir da vida, se afasta das relações, se afasta dos amigos, se troca de instituições, se afasta da família e mantém ileso, lindo e maravilhoso, vazio. Tinha mais alguma questão? Eu ia perguntar o que fazer com a raiva, você respondeu. Então, nós temos 15 minutos, menos de 15, mas eu vou trazer alguns elementos importantes das emoções, tendo essa ideia como subsídio, para vocês pensarem um pouco. Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos qual a nascente de todos os nossos vícios, qual a raiz de todos os nossos vícios, ou seja, de onde que a gente desanda, desequilibra, onde que as coisas se perdem. E a resposta que os Espíritos dão a Kardec é o egoísmo. Então, eles nos dizem, pensai sobre todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Isso quer dizer que por trás das nossas emoções, quando elas estão desequilibradas, também há egoísmo. Então, o que eu faço com a minha raiva? O que eu faço com a tristeza? O que eu faço com o medo? Eu preciso enxergar aonde está o egoísmo por trás destas emoções. O egoísmo no sentido da postura de centralidade. A definição de egoísmo, segundo o dicionário, é se colocar como exclusivo, como único, como mais importante. Então, quando eu estou no trânsito, o trânsito é um ser coletivo, mas eu me irrito no trânsito quando eu acho que eu sou a peça central. E eu acho que todos os carros têm que funcionar em função de mim mesmo. É ridículo isso, mas é o que a gente faz. Alguém entra na pista que nós estamos, a gente diz, entrou na minha frente. Como na tua frente? Entrou na pista que você estava, mas a frente não é tua, era um espaço aberto, é uma questão física, lógica, que não é tua, porque se tivesse um plástico ali segurando e ele entrasse, ele entrou na tua frente, mas não existe a tua frente, mas a gente fica ofendido, porque entrou na minha frente, tipo assim, quem que ele pensa que é para entrar na minha frente? E ainda andar devagar. Porque se existe alguém andando na pista a 40 milhas por hora, que é o meu caso, e alguém vai na minha frente e anda a 30 milhas, é uma ofensa. Porque se eu estou andando a 40, quanto que o cara da frente tem que andar? A 40. Não é assim que acontece? E se eu quero andar a 40, a via permite até 25, mas eu quero andar a 40 e tiver alguém andando a 28, quem que tá certo? Eu? Essa gente lerda, vai ver, não tem o que fazer. Esses velhinhos aposentados que saem bem na hora que a gente precisa ir para o trabalho. Só que o dia que eu tô num domingo de sol, andando bem tranquilo no trânsito, e alguém descarrega a buzina lá, porque nós estamos a 28,
e o fulaninho quer andar a 45 e ele vem e descarrega a buzina, o que a gente pensa? Ô, meu irmão, me desculpa, eu estava desatento, pode passar. A gente pensa assim? Essa gente, nossa, 10 da manhã e já está assim estressada, essa gente louca, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu vou me colocar como referência a tudo. Então a nossa lógica, tudo aquilo que nos exalta, ou a maioria das coisas que nos exaltam tem a nascente no nosso egoísmo. Quando os filhos nos irritam, nós não estamos falando de um processo educacional, nós estamos falando de egoísmo. A traição, ela gera uma dor, porque a gente vai ver talvez uma relação rompida, mas o que mais machuca as pessoas na traição é o egoísmo. Porque ele me trocou por outro, por outra, porque ele colocou alguém num lugar que eu achava que eu tinha a centralidade. Então, tudo que transforma-se em doloroso nesse sentido egóico, que nos gera raiva, que nos deixa mal nessa perspectiva, pode fazer a derivação e você vai encontrar na nascente a postura egocêntrica. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito, no meu tempo, como eu gostaria. Então a pergunta não é o que eu faço com a raiva, porque a hora que eu já estou sentindo raiva, eu já estou sentindo. A questão é o que tem por trás da raiva, porque na medida que eu começo a enxergar o que tem por trás, ela começa a se dissolver. A gente aperta o elevador, aí o elevador não abre. Porque dentro da nossa lógica egocêntrica, a gente queria apertar o elevador e ele imediatamente abrir, não ter ninguém ali dentro, a gente poder entrar e ir para o andar que a gente vai. Aí o vizinho do andar de cima está ocupando o elevador e demorando. A gente não para pensar que o elevador é de todos e que todos têm o direito de usar pelo tempo que quiser. A gente fica com raiva, porque na hora que eu quero, não está à minha disposição. E aí quando a gente começa a olhar as grandes questões da nossa vida que nos exasperam, elas decorrem de uma postura egocêntrica de querer que a vida seja do meu tempo e no meu jeito. E a tristeza não é diferente. Porque na tristeza existe uma tristeza saudável, aonde a gente perdeu um filho, aonde a gente perde um emprego, aonde acontece uma tragédia, a gente fica triste. É um processo de reajustamento, é um processo de reorganização. Mas existe uma tristeza que ela é nascente do egoísmo. Deus não podia ter feito isso comigo. Quem que o meu marido pensa que é para isso? Quem que o meu filho pensa que é? E aí nós vamos ver que por trás da tristeza existe uma postura egocêntrica de não admitir, de não aceitar, de não querer se dobrar. E essa é a tristeza patológica que nos leva à depressão. Então, aos poucos, nós vamos entendendo que por trás as nossas emoções são energias saudáveis. Elas nos levam a um movimento saudável. Mas quando elas são movidas pelo egoísmo, elas se transformam num problema. E por que nós afirmamos que as emoções são energias saudáveis? Porque Jesus era espírito puro e viveu todas elas. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela vai dizer: a tristeza era-lhe familiar. Então Jesus viveu vários momentos de tristeza. Mas ele, quando estava triste, não dizia: Deus não podia ter feito isso comigo. Ele dizia: Senhor, o que queres que eu faça? Em outros momentos: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Então, quando meu filho morrer, eu vou ficar triste. Mas a tristeza saudável vai dizer: Senhor, o que eu preciso aprender com essa experiência? O que o Senhor quer me ensinar? Com a morte de um filho, quando a gente acredita que a ordem é dos pais morrerem primeiro e depois os filhos, o que eu preciso aprender com isso? Ao invés de dizer: Deus não podia ter feito isso comigo. Então a ordem, quando nós somos egocêntricos, faz com que a gente exija coisas que não nos cabem. E aí nós voltamos a lembrar de Jesus. Jesus era espírito puro. A alma mais elevada que nós já tivemos notícia. E ele, no auge da sua elevação, dizia: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Que cabe a nós, que somos espíritos ainda tão inferiores, querendo dizer o que Deus tem que fazer, ao invés de dobrar os joelhos e perguntar o que a gente tem que aprender. A raiva também é presente na vida de Jesus,
Olha que coisa interessante. Tem várias passagens onde ele se ira. Vários momentos. E o termo é Jesus se irou. Mas tem uma diferença. Qual é a diferença da ira de Jesus quando ele está no templo, chega um homem com uma mão atrofiada e perguntam se podia curar no dia de sábado. Ele olha em derredor com ira, vai lá e cura o homem. Da diferença do Marlon com raiva no trânsito, porque o homem não andou na hora que eu queria. Qual é a diferença dessas duas raivas? Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vai dizer que Jesus tinha uma ira santa. Santa porque era despida de qualquer sentimento de menosprezo, de diminuição ou desconsideração pelo outro. Porque na hora que eu fico com raiva porque o cara da frente não andou, eu não estou enxergando ele. Eu estou enxergando apenas a mim mesmo. Pode ser que ele não tenha avançado porque ele não enxergou que o sinal estava aberto. Porque ele está tão enlouquecido que acabou de ter a notícia de que a sua mulher tem câncer e vai ter 2 meses de vida, que ele não sabe para onde ir, não sabe nem o que fazer. Ou porque ele está vindo do velório do pai, está completamente estatelado ainda e por isso ele não avançou naquele sinal. Mas eu fico com raiva porque eu não enxergo o outro, não enxergo as suas necessidades. Jesus ficou com raiva para fazer a verdade acontecer. Então, quando questionava se podia curar no dia de sábado, ele fica com raiva, no sentido de que palhaçada é essa que não pode curar no dia de sábado? Se meu pai trabalha constantemente, eu também trabalho e a gente cura no dia de sábado, sim. Vocês conseguem entender a diferença? De uma raiva que me leva a um processo de transformação, de fazer a verdade acontecer, e de uma raiva egocêntrica. Porque o dia que eu estiver no meu trabalho e meu chefe me despreza, não me respeita, não me valoriza, eu preciso ficar com raiva. Porque é a raiva que me vai fazer buscar outro emprego. Na hora que eu digo para o meu filho, se você dirigir bebendo depois de ter bebido, você não vai pegar mais o meu carro e só vai poder dirigir o dia que você tiver o carro, porque eu não admito você colocar a vida de alguém em risco e muito menos a tua. O filho bebe, vem para casa alcoolizado. Você precisa de raiva, para no próximo final de semana, quando ele disser, eu vou sair, dizer, eu te falei que não. Um pai que não tiver raiva, uma mãe que não tiver raiva, não consegue educar um filho direito. Então a raiva, ela é saudável na medida em que ela não está a serviço do meu egocentrismo, mas está a serviço de fazer o que precisa ser feito. A tristeza, ela é saudável quando não está a serviço do meu egocentrismo, mas quando me leva a compreender a vida pela perspectiva que é. E a maior certeza que nós temos é de que Jesus continua sendo a nossa referência. Na hora que a gente se atrapalha na raiva, na tristeza, no medo, na hora que a gente se atrapalhar na questão da caridade, da religião, Jesus precisa ser a nossa referência. E é pela via de estudarmos a vida de Jesus, pela via de compreendermos melhor o Evangelho, que nós vamos ter um pouco mais de saúde mental. Infelizmente, a gente tem se afastado muito da figura de Jesus. E as pessoas têm criado discursos ridículos do tipo, se Jesus tivesse carro, a coisa ia ser outra. Porque ele não tinha filho, porque isso, porque aquilo, em desculpismos. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Porque independente do contexto, independente das atitudes externas, ele nos traz a nossa relação com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Então, nós vivemos uma sociedade carente de Jesus, de pessoas corajosas, que independente do que eu penso ou do que eu acho, tenham coragem de viver a mensagem de Jesus, ler e reler, até que em algum momento a gente entenda que em diferentes contextos ele estava nos dando norte. A nossa sociedade não precisa de muito mais intelecto, não precisa de muito mais conhecimento, porque tem gente usando do conhecimento, inclusive, para fazer o mal. A nossa sociedade precisa de Jesus. O Evangelho no lar precisa trazer Jesus como referência da educação dos filhos, da relação do casal, da forma como se portar no trabalho, de como se portar na via pública, no centro espírita, onde quer que a gente se encontre. E o dia que nós tivermos coragem de assumir Jesus como modelo e guia, nós teremos muito menos problemas, muito menos dificuldades do que a que nós temos hoje.
Por isso eu queria lembrar do poeta para encerrar essa fala, quando ele diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que sejamos nós, meus amigos, as criaturas confiantes, crentes, no sentido de que Jesus é o modelo e guia, e se tomarmos como referência, nós teremos paz nos nossos dias. Pela atenção de vocês, pelo convite, muito obrigado.